Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia de vida Deus nos concedeu para que junto nós possamos estudar a palavra do Senhor, que é cada dia para mim e para você um maná da esperança, para que a nossa esperança possa ser renovada todos os dias em Cristo Jesus. Então eu convido todos vocês a tomarem posse das vossas Bíblias, para que juntos possamos estudar e assim tirar importantes lições para a nossa vida. O estudo de hoje, queridos amigos, vem aqui do Salmo 88. O salmo que nós iremos ler hoje é o Salmo 88. Convido vocês agora a uma rápida oração. Querido bom Deus, Pai Todo-Poderoso, que habitas nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor, com a tua infinita misericórdia, possa, ó Pai, olhar para esse planeta que está sofrendo por causa do pecado, por causa da maldade. Ó Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa cobrir todas as pessoas com o teu manto sagrado, Senhor Deus, para que todos possam ter a salvação que há em Cristo Jesus. Fica conosco agora no estudo desta palavra, em nome de Jesus. Amém. O salmo que iremos ler hoje, então, é o Salmo 88, e eu dei aqui um título aqui para esse salmo. O título é Oração Sem Resposta. Queridos amigos, eu convido você a permanecer neste vídeo, neste estudo, até o final. É um salmo que tem aqui, o Salmo 88 tem 18 versos, não vou ler todos eles, mas dentro da ideia que nós vamos ler dentro desse salmo, você vai ver aqui a oração de um homem desesperado, queridos. Então vamos então aqui à leitura do Salmo 88, de alguns versos. Olha só que interessante, a primeira palavra que aparece no verso 1 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Parece, queridos, que esse salmista não dorme mais. O tempo todo ele está clamando, o tempo todo ele está aflito, o tempo todo ele está passando por dificuldades, passando por problemas. Mas uma coisa é certa, Deus é o Deus da sua salvação, e ele tem certeza disso, ele tem convicção disso. E diante dessa convicção, ele vai explanar agora o que aconteceu, o que acontece com a vida dele. Aqui no verso 2 ele diz assim: chegue à tua presença a minha oração. Senhor, ouça a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Esse verso, queridos, ele tem um eco lá na passagem de Lucas, capítulo 18, verso 7 ao verso 8, quando Jesus, ele diz assim, olha que interessante, capítulo 18, versículo 7 e o verso 8 do livro de Lucas, que eu quero ler com vocês bem rapidamente. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 18, verso 7 ao verso 8, diz assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? É uma pergunta, e essa pergunta quem faz é Jesus. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? A resposta está no verso 8. A resposta é: diga a vocês que depressa lhes fará justiça. Queridos, pode até parecer que Deus não esteja fazendo a justiça nesse momento, mas logo ele vai responder a oração. Só que esse salmo, queridos, deixa para nós aqui uma ideia muito interessante, muito importante, que nós precisamos trabalhar essa ideia. A ideia é a seguinte, queridos: esse salmista, ele está clamando a Deus, está pedindo a Deus uma resposta à sua oração. Só que você vai perceber no final desse salmo, no verso 18, que a resposta não veio para esse salmista. Sabe, amigos que estão me vendo nesse vídeo, este salmo é a oração de um desesperado que sofre não só agora, não sofre só num momento, ele já vem sofrendo a vida dele toda. E por tanto sofrer, ele clama a Deus, ele pede a Deus e a resposta não veio. É triste, queridos, porque o sentimento dele é um sentimento de morte. Olha que interessante que ele fala no verso 4. Sou contado como os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Parece que o sentimento dele é um sentimento de abandono total.
O sentimento desse salmista é um sentimento de abandono total. E ele diz assim: como os feridos de morte que jazem à sepultura, no verso 5, dos quais já não te lembras. O Salmo 88, no verso 5, parece que Deus se esqueceu dele. Mas será que Deus esquece do ser humano? Será que Deus esquece de nós? Isaías, no capítulo 49, verso 15, ele diz ali muito claramente: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda mama, Deus diz: eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. E lá no livro de João, no capítulo 5, verso 28, a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar as pessoas para receber aquilo que ela fez em vida. Então entenda, queridos, o que nós precisamos fazer em vida? Nós precisamos hoje entregar a nossa vida ao Senhor, porque depois que descemos da sepultura, não há mais o que fazer. E ele vai dizer exatamente isso aqui. Exatamente isso ele vai dizer aqui. Ele vai dizer no verso 10, ele diz assim: será que farás maravilha para mortos? Ou será que os finados se levantarão para louvar? Queridos, ele está dizendo assim: Senhor Deus, por favor, faça alguma coisa em vida por mim. Faça alguma coisa agora. Então, queridos, muitas vezes tem pessoas que dão mais homenagem, faz mais homenagem para as pessoas depois que elas morrem do que quando elas estão vivas. Mas qual é a homenagem que eu tenho que dar a Deus agora? Lá no livro de Lucas, no capítulo 15, quando Deus vai falar ali a respeito de algo muito importante, quando Deus vai falar ali sobre as parábolas, ou a parábola que Deus vai falar ali da ovelha perdida, Deus fala algo interessantíssimo aqui no capítulo 15. Ele diz assim, olha, no versículo 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, queridos, não há o que fazer depois de morto. Depois de morto, nós não temos mais o que fazer. Não adianta rezar missa, não adianta você chorar, não adianta você fazer nada, porque o morto não vai levantar dali. Agora entenda, queridos amigos, o que nós precisamos fazer, nós temos que fazer hoje. É agora. Sabe por quê? Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida para Jesus hoje, se descermos à sepultura, queridos, pode ter certeza que Deus vai trazer essa pessoa à vida para que ela possa receber a vida eterna quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Agora, queridos, uma coisa é certa, não adianta querer fazer algo por alguém depois que essa pessoa morre. Então, se você tem que falar para essa pessoa se arrepender dos seus pecados, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eclesiastes, capítulo 9, ali no verso 10, a Bíblia deixa bem claro ali. O que a Bíblia deixa claro ali? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde nós vamos um dia, cedo ou mais tarde, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há mais nada a fazer. Então, queridos, esse salmista está dizendo, Senhor, será que farás maravilhas para o morto? Não. Deus pode fazer maravilhas para uma pessoa viva e não para o morto. Agora, olha só, continuando aqui então, no versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. O clamor, agora ele está querendo pedir uma resposta ao Senhor. O clamor, agora ele quer uma resposta. E é muito interessante que Deus não vai dar a resposta para ele. O clamor que não recebeu resposta. É um clamor de alguém desesperado. Hoje, talvez eu esteja falando para você, querido amigo, que está passando por um problema muito sério. Eu hoje posso estar falando para você que, infelizmente, alguém da sua família está passando por um problema de saúde muito sério. E você esteja clamando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, por favor, me responda, Senhor, me ajuda. Agora, uma coisa é certa. E se Deus não responder a sua oração? E se o milagre que você está pedindo, ele não vier? Deus vai deixar de ser Deus, queridos? Deus vai deixar de existir porque a sua resposta não veio? Meu querido amigo e ouvinte deste vídeo, hoje eu estou falando para você que está passando por problemas, por dificuldades. Todos nós nesse mundo vamos passar cedo ou mais tarde, porque Jesus deixa bem claro isso lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, onde ele diz, no mundo
passareis por aflição, mas tenham coragem, tenham ânimo, porque eu venci o mundo por você. Que tipo de aflição será que Jesus estava dizendo ali? Qual é o tipo de problema que o ser humano vai passar nesse mundo? Queridos, muitas pessoas vêm no mundo apenas para sofrer. É isso mesmo. Muitas pessoas vêm no mundo apenas para sofrer e sofrem a vida toda, mas isso não significa que Deus deixou de existir. Deus jamais abandona o seu filho. Ele está conosco. Imagine o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, queridos. Quando Jesus estava crucificado ali, quando Jesus foi maltratado, foi crucificado como um dos piores bandidos da época, queridos. Por isso, querido, Jesus foi crucificado como o principal, sendo crucificado no meio das duas cruzes. O significado de ser crucificado no meio significava que dos dois que estavam ao lado, ele, no centro, era o pior. Um homem que curou pessoas, um homem que ressuscitou pessoas, um homem que pregou a palavra do Senhor, um homem que ajudou todas as pessoas. Jesus Cristo, Deus, homem, estava sendo crucificado como o pior dos bandidos. Mas aonde estava Deus que não ajudou o seu filho naquele momento? Aonde estava Deus que não desceu para tirar o filho dele da cruz? Sabe por quê, queridos, que Deus não fez isso? Porque era necessário que ele padecesse, que ele morresse e ressuscitasse, queridos, no terceiro dia. Queridos, Jesus é o primogênito, é a primícia daqueles que vão ressuscitar naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Então, queridos, como deve ser a vida de um cristão hoje? Como que deve ser? Como que Deus quer que eu hoje viva uma vida, mesmo sabendo que talvez a resposta não venha? O salmista aqui, queridos, ele vai continuar o seu clamor. E aqui no versículo 14 do Salmo 88, ele diz assim: Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Parece que Deus rejeitou ele para sempre. Ando aflito e prestes a morrer, desde moço, ou seja, desde a minha juventude, desde a minha adolescência, desde quando eu era criança. Eu sofro, eu padeço. E olha que interessante, ele se lembra desses momentos que ele passou, e ele olha para trás e diz assim: Senhor, estou sofrendo desde a minha mocidade. E aí, queridos, quando ele olha para a frente, olha que interessante o que acontece no verso 16: Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabam comigo, o dia todo eles me rodeiam como água, há um tempo me circundam. Agora, queridos, ele olha para a frente, ele olha para Deus, e quando ele olha para trás, ele vê só desespero. E quando ele olha para frente, parece que Deus não está aceitando, não está fazendo o milagre que ele tanto espera. Queridos amigos, esse homem está aterrorizado. Esse salmista está apavorado. Ele procura consolo e não acha consolo. Ele procura consolo no passado, não acha. Procura consolo no futuro, não acha. E agora no presente, onde é que ele vai procurar consolo? Olha que interessante. Para longe de mim, afastas os amigos, companheiros, e os meus conhecidos agora são em trevas. Observe agora, queridos. No passado, ele não vê nenhuma coisa para ele se confortar. No futuro, parece que Deus está distante. Agora, olha que interessante, no presente os amigos se afastaram. Queridos, a vida desse salmista está como uma vida de desespero, queridos. Mas, diante de todas essas coisas, aonde há uma dádiva, aonde há uma palavra de conforto e de consolo para mim e para você hoje, diante desse salmo. Por isso, queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, vamos pensar aqui sobre um homem chamado Tomé, que Jesus o visita lá no capítulo 20, no versículo 24 do livro de João. Evangelho de João, no capítulo 20, verso 24. Depois que Jesus aparece ali, aliás, Jesus aparece primeiramente ali para os discípulos, e um homem chamado Tomé não estava lá. Ele não vê a presença de Jesus. E aí ele duvida, ele fala: eu só vou crer se ele chegar aqui agora e mostrar para mim que é ele. Aí, queridos, Jesus então aparece no versículo 24. Jesus aparece, 8 dias depois, Jesus aparece ali para dar uma resposta para Tomé. E é muito interessante que Jesus aparece, e Tomé então, queridos, ele precisa ver para crer. E é muito interessante, queridos, que
O versículo diz assim, verso 26, passado, capítulo 20, verso 26 do livro de João agora. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Queridos, por que Jesus faz questão de voltar ali para mostrar para o seu servo Tomé que ele está vivo? Porque ele já tinha feito isso com os outros discípulos. Por que agora excluir Tomé? Por que fazer com que Tomé se sentisse excluído? Não, Jesus agora vai ali para dar provas para ele também. Porque se ele deu para os outros, por que não dá para Tomé? Então agora olha só que interessante. E logo ele se refere a Tomé, dizendo, verso 27, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor, meu Deus, Deus meu. Jesus disse, Tomé, você creu porque me viu? Bem felizes são os que não viram e vão crer. Queridos, bem feliz é aquele que não vai ver o milagre, mas vai crer. Bem feliz é aquele que vai clamar, vai chorar, vai pedir e não vai receber a resposta. Mas o que ele tem dentro do seu coração? Fé. Ele tem fé. Agora eu quero ler com vocês um verso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Olha que interessante a carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim, olha que interessante, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança, agora falando de esperança, em Jesus Cristo se limita apenas a esta vida, o que ele está dizendo? Se a nossa esperança em Jesus Cristo se limita apenas a ter milagres, a ter benfeitorias nessa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Queridos, se eu preciso ter fé, se eu preciso ter milagres para ver que Deus existe, a Bíblia está dizendo que eu sou um infeliz. Sou uma pessoa que só quer bênçãos para o aqui e agora. Queridos, a bênção que Deus quer te dar hoje, na minha e na sua vida, ela não se limita a este mundo. A bênção que Deus quer dar para mim e para você é uma fé solidificada, uma fé firme naquele que um dia vai voltar para nos resgatar, quer estejamos vivos ou quer estejamos na sepultura. Vocês entenderam bem? Aonde quer que esteja o Filho de Deus, vivo ou morto, ele vai trazer para levar com ele para as mansões celestiais. Então a minha bênção, o meu pedido não é para que Deus faça milagres nessa vida, mas para que Deus possa fortalecer a minha fé todos os dias. E fé, queridos, é algo que o ser humano não tem. É algo que Deus produz nele. Olha que interessante o que está aqui em Efésios, capítulo 2, que eu quero ler com vocês, no versículo 8. Diz assim, porque pela graça vocês são salvos. Mediante ao quê? A fé. Não é mediante a milagre. Não é mediante Deus hoje vir e curar, ou mediante Deus vir hoje fazer algo. Não. A fé é mediante, a salvação é mediante a uma fé, mesmo quando nós não tenhamos milagres. Então ele diz assim, e isso também não vem de você. É uma dádiva de Deus. Agora, queridos, ficou mais claro ainda o Salmo 88. O salmista, logo no primeiro verso, ele diz assim, olha que interessante no Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Esta é uma certeza que o salmista tinha. A resposta de todo o Salmo 88 está neste verso. Apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as coisas, da angústia, da opressão, de tudo que está acontecendo, ele não vê esperança no passado, que já passou, ele não vê esperança no futuro, não vê esperança no presente, mas uma coisa esse salmista tem, fé. E fé era algo que ele não tinha, era um presente de Deus. E é isto que hoje Deus quer colocar dentro do nosso coração, uma fé solidificada na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós temos uma fé solidificada na pessoa de Jesus Cristo, nós não precisamos ver para crer, porque Ele vive e um dia vai voltar para nos buscar. Agora, olha só que interessante, eu quero terminar aqui com vocês no livro de Romanos, capítulo 8, verso 25. Olha só, no livro de Romanos, capítulo 8, do versos 22 a 25. Olha o que Paulo diz aqui agora. Olha que interessante, diz assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo,
geme e suporta a angústia até agora. Ou seja, a natureza sofre. Todas as coisas sofrem por causa do pecado. Agora olha o verso 23. E não somente a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Este verso ele é maravilhoso. Esse verso Paulo está dizendo assim: olha, se você quer ver para crer, saiba, queridos, que você não tem esperança na pessoa de Jesus Cristo. Então, querido amigo, hoje Deus está querendo dizer para mim e para você, você precisa ter fé naquele que vive e que em breve vai voltar para nos buscar. Não importa se estamos passando por problemas ou dificuldade, uma coisa é certa: a esperança que um dia seremos resgatados deste mundo, ela tem que arder dentro do meu e do seu coração todos os dias. Por isso, querido amigo que hoje está me vendo nesse vídeo, se você hoje está sofrendo, se você hoje está passando pelo vale da sombra da morte, entenda que um dia Jesus vai vir e vai nos levar para morar com Ele para sempre nas mansões celestiais. Que Deus assim abençoe vocês e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.